venceu também lá nos aflitos, uma vitória importantíssima, sem precedentes do Guarani, que hoje, 19h, entra em campo pela terceira rodada. E aí, meu amigo, ó, vocês sabem que eu torço pra Ponte Preta, mas aí é Campinas na cabeça, tá? Que subam os dois, e os dois têm plenas condições, e eu tô achando que vai dar, hein? Vai dar pra subir Campinas, a Série C de Campinas, mas a Série B é o que esses dois clubes devem estar muito além, na verdade, né? Mas a Série B hoje é o que Ponte e Guarani almejam, jamais deveriam estar nessa condição de Série C. Essa é a verdade e eu falo isso sem nenhuma hipocrisia, todo mundo sabe, né? O meu time do coração, não tem problema nenhum, mas que se é pro bem da cidade, se é pro bem do futebol de Campinas, que já foi de elite, os dois, pelo menos uma Série B, né? Mas o certo seria Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe? E o acesso do Guarani passa pelas mãos desse nosso convidado, que em dia de jogo, hein? Olha só que moral, em dia de jogo, o Matheus Costa, treinador do Guarani, 38 anos, nos atende pra gente bater um papo, falar um pouquinho de Série C, falar um pouquinho da carreira do Matheus Costa, que é assessorado pelo meu grande amigo Gabriel Ferrari, que é nosso parceiro aqui, que sempre arruma bons convidados pra gente. E eu sei também que o coração do Gabriel Ferrari bate forte pela instituição aqui do Matheus Costa. Certo, Matheus? Bom dia pra você. Muito obrigado por atender aqui a reportagem microfone da Rádio Bandeirantes neste domingo esportivo. Matheus, bom dia. Bom dia, PDV. Bom dia, Guilherme, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Satisfação estar conversando com todos vocês. Matheus, hoje tem um jogo importantíssimo, hein? Sem precedentes pro Guarani, depois de uma vitória na semana passada, inicialmente surpreendente, né? No sentido de que o Náutico é sempre muito forte nos aflitos, mas o futebol de Campinas foi lá na semana passada com o Guarani, ontem com a Ponte Preta, e conquistaram vitórias importantes, inclusive, né? Matheus, o mesmo sentimento que acho que a torcida do Guarani teve nos últimos dias, que a torcida da Ponte teve também, de que os caras lá estavam falando demais, assim, no sentido de, vamos ganhar, vamos passar o carro em cima deles. E aí, isso de alguma forma, acho que foi alimentando uma questão no próprio time do Guarani, que na semana passada conquistou uma vitória importantíssima, deu uma embolada no grupo, mas hoje, dependendo do que acontecer no brinco, Matheus, a coisa pode ficar boa aí para uma segunda parte dessa fase quadrangular da Série C, hein? Sem dúvida alguma, acho que uma vitória importantíssima. A gente está numa competição, num momento extremamente decisivo. Quando a gente fala em decisão, eu vejo muito equilíbrio entre todas as equipes e a gente tem que estar muito bem concentrado, porque cada detalhezinho pode fazer a diferença contra ou a favor. Então foi importantíssima a nossa vitória e agora retornar para o brinco, confirmar o trabalho de todos, com a capacidade do nosso elenco, buscar mais uma vitória que vai nos aproximando cada vez mais do acesso, que é o nosso grande objetivo nesse momento. Ô Matheus, conta um pouco pra gente como é que tá essa caminhada com o Guarani, porque são 7 jogos, né, 4 vitórias. Você assume o Guarani ainda na primeira parte da Série C, mas na reta final. E cara, assim, a Série C é um negócio impressionante, como ela é achatada. Até a última rodada, e o Guarani tava nessa briga também, dependendo do que acontecesse, o Guarani poderia ser rebaixado, mas fez uma reta final quase que perfeita para conquistar a classificação. E a gente viu um CSA, por exemplo, né? O CSA vai para a última rodada com uma chance mínima de rebaixamento, brigando pelo acesso também, e acaba rebaixado. Como é que você pegou esse time do Guarani numa situação ali de que ainda dava para classificar, mas tinha que olhar para trás e conquista esse acesso no caso, né, a classificação aí para sonhar com esse acesso, Matheus? Eu cheguei num momento muito delicado. Eu vim por 2 motivos. Primeiro, pela grandeza do clube, segundo, pela confiança que eu tinha no elenco que estava. Eu visualizava que tinha capacidade e o potencial para sair daquela situação e buscar a classificação. Só que era um momento que a gente tinha que ter erro zero. Faltava 5 jogos para a classificação
estávamos mais perto da zona de rebaixamento do que do grupo de classificação. E realmente os atletas foram muito comprometidos em comprar a causa e buscar a classificação. Então, óbvio que com o trabalho e com os resultados vindo, a confiança aumenta. Então, conquistamos isso com muito esforço, com muito suor, e agora inicia uma nova competição, né? A partir do momento que classificamos, é um novo campeonato, e mais 6 decisões que tínhamos pela frente, agora faltam 4, só dependemos de nós para a gente buscar essa classificação. Estamos muito fortes em busca disso, respeitando todos os nossos adversários, que a gente sabe que é um grupo muito equilibrado, muito qualificado, que vai ser nos detalhes aí para a gente concretizar nosso acesso. Ô Matheus, chamou a atenção que ao longo da Série C, o Guarani ele teve de se reformular, né? As trocas de treinadores, elas acabam acontecendo muitas vezes. O treinador muitas vezes paga o pato, né? Porque é uma situação ali, é mais fácil trocar uma peça do que quase que um elenco inteiro. Mas no caso do Guarani, além das trocas de treinadores, o elenco de alguma forma também foi recebendo reforços, e numa reta final da Série C com 17 jogadores, né, que chegaram ao longo dos meses já com a competição em andamento. Dentro desses jogadores que chegaram, e também a sua chegada, né, há alguns meses aí, o quanto que esses jogadores que chegaram por último hoje são responsáveis e fazem parte dessa recuperação do Guarani na Série C, Matheus? Eu não posso falar muito antes de mim, mas da minha chegada para cá, foram esses atletas que chegaram no decorrer da competição foram de fundamental importância. Mérito da diretoria, que teve a capacidade de enxergar que no caminho em que estavam indo, talvez não se concretizasse a classificação e nem a busca pelo acesso. E infelizmente, quando as coisas não acontecem, tem que haver mudanças de rota. E eles enxergaram isso, acabaram visualizando que era necessário mudanças e a chegada de reforços, e com isso atingiram o primeiro objetivo, que era a classificação, e agora estamos fortes, motivados e com a expectativa muito grande de buscar esse acesso para confirmar a importância que foi essas mudanças que teve que ocorrer, infelizmente, durante a temporada. Ô Matheus, queria que você falasse um pouco da figura do Elano, porque o Elano foi um jogador assim de um nível altíssimo, multicampeão, carreira na Europa, Copa do Mundo, e que tem raízes cravadas no brinco de ouro da princesa, e que acaba assumindo uma responsabilidade gigantesca, né? Empresta um prestígio num momento complicado, né? Que o Guarani passava e ainda passa de alguma forma, e tenta se recuperar. Qual que é a influência do Elano em tudo isso? Quanto que ele te ajuda no dia a dia? A figura dele dentro de um vestiário com os atletas? O que representa o Elano para vocês hoje no Guarani, Matheus? Eu sou suspeito para falar do Elano, porque primeiro o Elano é um amigo de longa data. A gente teve o primeiro contato em 2017, até a gente estava lembrando esses tempos, o nosso primeiro encontro, e desde então a gente manteve contato. Primeiro, é um cara que facilitou muito a minha chegada pelo nosso vínculo, então se tornou tudo mais fácil. Eu tive muito pouco tempo de adaptação, porque a minha chegada aqui a gente já teve jogos em sequência decisivos, então muito pouco tempo de trabalho para eu me adaptar o mais rápido possível para o momento decisivo que estava. O Elano facilitou muito isso. Ele tem uma imagem pesadíssima por toda a história dele, e ao mesmo tempo uma humildade gigantesca, e acima de tudo é um apaixonado pelo Guarani. A história dele, a infância dele simboliza muito. Ele tem um vínculo muito forte com o Guarani. É um cara que, quando fala do Guarani, enche os olhos de qualquer pessoa que escuta.
sem dúvida alguma, é uma referência na vida dele, e ele consegue passar isso no dia a dia a todos que estão em volta dele. Então é um cara muito importante no nosso dia a dia, é um cara muito importante no nosso trabalho, tem total confiança nossa, e é um cara que, sem dúvida alguma, é uma das pessoas que está resgatando todo esse amor ao Guarani para a gente juntos conquistar esse primeiro momento aí nesse grande objetivo que é voltar para a Série B. Ô Matheus, queria que você falasse um pouco da competição Série C, cara, porque esse ano acompanhando bastante a Ponte Preta e o Guarani também, é uma competição diferente, né, no sentido do formato de Série B e Série A, é um turno único e depois esse quadrangular aí com os melhores times, e claro que o nível acaba sendo inferior à Série B e à Série A dos jogadores, mas é uma competição muito apertada, né? Como é que você enxerga o nível de disputa hoje de uma Série C do Campeonato Brasileiro, Matheus? Eu já tive a oportunidade de disputar todos os brasileiros, Série A, B, C e D. Eu digo que a Série C é a competição mais parelha, mais igual. Se o primeiro enfrentar o 20º, como foi na fase classificatória, tudo pode acontecer. É um campeonato muito aberto. Então, a vantagem que eu vejo é a semana cheia, diferente da Série A e da Série B, por exemplo, que você não consegue trabalhar muito em virtude de jogos meio de semana e final de semana. A Série C nos dá essa oportunidade. Quer colocar o Guarani na Série B, só que o Guarani é um gigante que ainda a gente tem que achar pouco o Guarani na Série B, e estou muito motivado e acreditando muito que a gente tem todo o potencial para conquistar essas duas situações. Ô Matheus, você chegou ao Guarani há cerca de 2 meses, né? O seu contrato com o Guarani é até o final da Série C? Não, é para a próxima temporada. Ah, tá. Então você já tá num planejamento para a próxima temporada, né? Sim. Independente do que acontecer, ô Matheus, a Série C ela termina um pouco antes, né, de Série B e de Série A também. Como é que você enxerga esse período para um clube de Série C e para um treinador? Você, né, muitas vezes terminasse o contrato, você já poderia pegar um final de ano ali, algum clube que vai em busca de um treinador, mas você vai seguir engajado aí no projeto do Guarani. Acaba sendo ruim, né, nesse sentido, a falta de um calendário até o final do ano dentro da Série C, né? Como é que você planeja esse período? Porque é muito tempo sem atividade, os jogadores acabam tendo muito tempo de férias, muitas vezes o elenco acaba se desfazendo, né, de uma temporada para outra numa situação como essa. Eu vejo como uma vantagem nesse momento para nós, assim, vou te explicar por quê. Quando a gente encerrar a Série C, se Deus quiser com acesso, e acredito muito nisso, quando todos ainda estiverem em competição, nós já estaremos fazendo e montando o planejamento e o elenco para a próxima temporada. E quando todos estiverem em férias, nós já estaremos retornando e trabalhando a nossa equipe para a próxima temporada. Então a gente inicia o Campeonato Paulista, que a gente sabe que é um campeonato que dispensa comentários pelas equipes que estão em disputa. Então eu vejo que a gente tem a condição de nos prepararmos por mais tempo para a próxima temporada, visualizando que a gente encerra essa temporada antes. Então a gente tem uma margem de vantagem com relação ao tempo de preparação
e de formatação de elenco e de planejamento para a próxima temporada. Boa, boa. E o Campeonato Paulista, né? Cada ano começando antes. Né? Vocês sabem bem. Exatamente. É uma coisa de louco. Cada vez com mais achatado, né? Esse ano, por exemplo, 2025, os clubes que terminaram a Série A do Campeonato Brasileiro praticamente não deram férias para os jogadores, que o Paulistão já estava batendo na porta na primeira semana de janeiro por conta dessa disputa da Copa do Mundo de Clubes, enfim, né? Um calendário apertado. A CBF tá tentando aí de alguma forma fazer uma readequação, algumas mudanças. O Samir Chaldi essa semana bateu lá na porta da Conmebol para ver se negociava algumas vagas de Libertadores, para os brasileiros não disputarem a pré-Libertadores, ter mais janela aí pro campeonato estadual. Mas é uma situação complicada, né, o calendário brasileiro. Hoje você acha que a Série C, dentro desse formato, ele é adequado, ou você acha que seria talvez mais saudável ser disputada nos mesmos moldes da Série B e da Série A, ô Matheus? Não, acredito que já teria que ser como a Série A e Série B, pelas grandezas das equipes que todo ano estão participando, com estádios lotados, já tem um retorno de uma visualização muito grande. Então você valorizar ainda mais a Série C, eu vejo que tem totais condições de ter 38 rodadas, assim como as duas séries acima. Ô Matheus, queria que você falasse um pouquinho, você está há pouco tempo no Guarani e vai disputar 3 derbys, né? Já disputou 2, você chega para disputar o primeiro e conquista um ótimo resultado num primeiro momento, e acho que um resultado que de alguma forma foi importantíssimo, mesmo não sendo a vitória, mas foi importantíssimo de motivação para o Guarani conquistar a classificação no momento que a Ponte era melhor dentro da Série C. E aí, nessa fase de quadrangular, já começa com um derby no Brinco de Ouro, o Guarani acaba perdendo, e ainda tem essa questão do treinador da Ponte, o Marcelo Fernandes. Há pouco tempo também, né, você justamente substituiu o Marcelo Fernandes. O que você sentiu nessa questão de rivalidade dos derbys, enfrentando um treinador também que conhece o elenco que você tem em mãos, e ao mesmo tempo também virando uma chave depois de perder o primeiro derby no Brinco, sabendo que tem um último e derradeiro jogo que pode valer a classificação para ambos? A Ponte até está encaminhando talvez uma situação que já chegue resolvida no Moisés Lucarelli, mas o que pode aumentar ainda mais a pressão do Guarani ter que vencer a Ponte para conseguir o acesso numa última rodada. Uma maratona de derbys aí que acho que poucos treinadores, ou nenhum, viu Matheus, viu pela frente como você está encarando, né? PDV, eu te confesso que minha cabeça está completamente voltada para a partida de hoje, que nós temos frente ao Brusque. Acho que cada jogo tem a sua história, nós temos mais 4 decisões, temos que fazer por merecer. Vejo que estamos muito preparados, temos um jogo dificílimo na noite de hoje, e temos que trazer essa alegria para o nosso torcedor dentro do Brinco, que vai nos dar um grande salto para a nossa caminhada na busca pelo acesso. Então, a gente se preparar e estar muito forte para cada jogo, que é uma decisão. Então, independentemente do nosso adversário, a gente tem que estar muito concentrado naquilo que a gente quer, e tenho certeza absoluta que a gente vai fazer uma história bonita nesses 4 jogos restantes e concretizar o nosso acesso, que é o que essa torcida merece, é o que a gente trabalha, é o que a gente vem buscando, e pela grandeza do Guarani a gente não pode pensar de forma diferente. Como foi a virada de chave para você e para o grupo depois de perder a primeira rodada para Ponte e para Recife com toda a pressão, e que o Náutico já tinha até uma situação de achar que o jogo já poderia estar encaminhado, Matheus? A gente vive um momento que a gente não pode enaltecer muitas vitórias e nem lamentar muitas derrotas. O importante é a gente identificar sempre o porquê a vitória não vem e o porquê a gente conquista a vitória. E isso a gente está muito consciente e está muito concentrado o que a gente precisa para conquistar as vitórias contra cada adversário que a gente enfrenta. Então,
Vejo que a gente está muito bem preparado para essas decisões e hoje mais que nunca frente ao Brusque, que é um grande adversário também, tem toda a sua capacidade por ter chego nesse momento, nesse quadrangular final. Então é mais um jogo que a gente tem que fazer o nosso melhor para a gente buscar essa vitória. Com a Ponte chegando a 9 pontos, Matheus, o Guarani vencendo hoje, indo a 6, e aí o Brusque fica praticamente descartado dessa briga. Existe uma matemática, existe um número mágico hoje para o acesso? Eu procuro pensar, PDV, em a gente buscar a vitória na próxima partida. Nas últimas partidas a gente poder visualizar alguma coisa, mas ainda eu vejo que está muito em aberto, todas as equipes têm condições de buscar o acesso, então nós temos que fazer o nosso papel. Uma vitória vai nos colocando mais próximo do acesso, então a gente tem que buscar sempre a vitória, estar visualizando isso e a partir das últimas rodadas a gente visualizar o que nós precisamos fazer para buscar esse acesso. Ô Matheus, para já encerrando com você, é impressionante. Ontem mais um empate no grupo de Londrina, Caxias, Floresta e São Bernardo. Londrina e Caxias empataram 1-1. Hoje 4h30 tem Floresta e São Bernardo. E por enquanto todos os resultados, absolutamente todos os resultados terminaram empatados, todos os jogos terminaram empatados, o que demonstra um equilíbrio. E assim, o grupo do Guarani, da Ponte, pode ficar equilibrado também, está equilibrado, mas de uma outra forma. O outro grupo, os caras não conseguem chegar num consenso de vitória, hein, Matheus? É verdade, é um grupo que talvez com 2 vitórias a equipe conquiste o acesso, diferente do nosso. Então, a Série C nos traz essa história, né? Já teve equipes que com 7 pontos classificaram, já teve equipes que com 10 pontos não classificaram, então por isso que eu digo que é trabalhar cada rodada e visualizar o que faz para buscar esse acesso. Você acha que com 9 pontos a Ponte já subiu, Matheus? A matemática mostra que não, então, mas o mais importante é a gente pensar que o Guarani hoje à noite pode estar com 6 pontos, então é a gente fazer o nosso trabalho, pensar no Guarani e buscar o acesso do Guarani. Boa, vocês estão concentrados? Sim, estamos concentrados. Boa, é isso aí. Bom, boa sorte hoje pra vocês, jogos 7 da noite, brinco de ouro lotado hoje, né, Matheus? Sem dúvida alguma, nossa torcida, importantíssimo fazer e a gente retribuir todo esse carinho, toda essa energia que a torcida tem nos passado e para que, se Deus quiser, no final da partida a gente comemore uma vitória ao lado dele. Boa sorte então no jogo de hoje, nessa sequência de caminhada da Série C do Campeonato Brasileiro aí, para você, para o time do Guarani, para todo mundo. Matheus, obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes nesse domingo esportivo. Obrigado, PV, Guilherme, a todos os ouvintes, sempre um prazer estar conversando com vocês. Valeu, bom jogo, um abraço.